Bom dia, boa tarde, boa noite. O propósito dos nossos vídeos é sempre trazermos informações relevantes sobre essa área do direito penal, do processo penal, da medicina legal. Hoje falaremos sobre habeas corpus, que é uma ação autônoma de impugnação, também conhecida como remédio constitucional. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou o Dr. Anderson Pereira, sou advogado criminalista, atuo nessa área há mais de 10 anos. Também sou pós-graduado na área do direito penal, do processo penal, e estamos aqui justamente para trazer essas informações sobre essas áreas. Tudo isso eu entendo que é relevante para o nosso crescimento. Hoje, como eu disse, falaremos sobre o habeas corpus. Ele tem a sua previsão na Constituição, no artigo 5º, tá bom? Tem também sua previsão no Código de Processo Penal. Mas antes, eu peço aos nobres amigos que se inscrevam no canal, que compartilhem esses vídeos, que deixem ali seu comentário, ative o sininho também para os próximos vídeos que pretendo trazer. Tudo isso ajuda no crescimento do canal, ajuda no engajamento do canal, tá bom? Como eu disse, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, tem a sua previsão na Constituição, no artigo 5º, inciso 68, diz o seguinte: conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, todas as vezes que a pessoa estiver ali na iminência de sofrer um cerceamento no seu direito de ir e vir, por ilegalidade ou por abuso de poder, o remédio constitucional, a ação autônoma de impugnação, que deverá ser impetrada para restabelecer o direito de ir e vir, ou impedir que a pessoa seja cerceada do seu direito de ir e vir, é o habeas corpus. O habeas corpus, ele também tem a sua previsão no artigo 647 do Código de Processo Penal e seguinte. O artigo 647 diz assim: dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Tanto no artigo 5º quanto no artigo 647 tem a previsão do habeas corpus preventivo, e aquele habeas corpus que vai acabar com aquela situação aí ilegal, com aquele abuso de poder, com aquela coação ilegal, tá bom? O remédio constitucional é o habeas corpus. Aqui no artigo 647 diz, salvo nos casos de punição disciplinar. Quando ele coloca esse salvo aqui, é porque nos quartéis existe também a previsão da pessoa ficar cerceada do seu direito de ir e vir, mas por infração disciplinar, ou seja, é uma legislação castrense, independente, na qual o habeas corpus não poderá ser usado, entendeu? Se tiver ali alguma ilegalidade, se tiver algum abuso de poder dentro da área castrense, não há que se falar em impetrar o habeas corpus, tá bom? Mas, fora da legislação castrense, o habeas corpus ele tem a sua previsão justamente para restabelecer o direito de ir e vir da pessoa ou impedir que esse direito de ir e vir seja cerceado. O artigo 648 ele vai nos dizer o que seria uma coação ilegal. Ele diz o seguinte, a redação do artigo 648 do Código de Processo Penal: a coação considera-se-á ilegal, o inciso 1 diz, quando não houver justa causa, ou seja, justa causa é aquele motivo pelo qual a pessoa está sendo presa, aquele motivo plausível, aquele motivo justo, Isso seria a justa causa. Já no inciso 2 diz assim: quando alguém estiver preso por mais tempo que determinar a lei, ou seja, todas as leis, todos os artigos têm ali o seu preceito primário, que é a redação do artigo, o caput do artigo, e o preceito secundário é a pena, a previsão da pena. E a pessoa não pode ficar presa mais do que prever ali aquela pena. Por um acaso acontecer, o remédio constitucional, a ação autônoma para ser impetrada é o habeas corpus. No inciso 3 diz assim: quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, ou seja, quem está cerceando ali aquele direito de ir e vir não for competente, cabe também o habeas corpus para poder restabelecer o direito de ir e vir daquela pessoa. O inciso 4 diz:
quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, ou seja, aquela coação passou a ser ilegal. Quando tiver cessado, já não tem mais motivo para a pessoa ficar presa. Entendeu? Muitas das vezes, a pessoa fica presa além do tempo, nos casos de prisão preventiva, por mais que a prisão preventiva não tenha um prazo, mas cessou ali o motivo pelo qual a pessoa deveria ficar presa. E já está presa há muito tempo, não foi julgada. Cabe também a impetração do habeas corpus para restabelecer o direito de ir e vir da pessoa. O inciso 5 diz: quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Nós bem sabemos, né, que a fiança pelo delegado, ela pode ser arbitrada quando a pena é até 4 anos. Quando se trata de arbitração de fiança pelo juiz, já não tem esse patamar, já não tem esse teto. E quando a lei prevê que cabe fiança, ou o delegado não arbitra a fiança, ou o juiz não arbitra a fiança e a pessoa continua ali cerceada do seu direito de ir e vir, cabe o habeas corpus nesses casos. O inciso 6 diz: quando o processo for manifestamente nulo, ou seja, existe ali a diferença, né, do nulo para o anulável. Está dizendo aqui quando o processo for manifestamente nulo, ou seja, tem ali fere a Constituição em alguma coisa, fere uma lei grave, alguma situação ali que está mantendo aquela pessoa presa, ou a pessoa está na iminência de ser presa. Com isso, impetra-se o habeas corpus para fazer cessar, né, trancar aquela situação, entendeu, ilegal, com abuso de autoridade, entendeu? Quando o processo for manifestamente nulo, cabe a impetração do habeas corpus. Já o inciso 7 diz: quando extinta a punibilidade, ou seja, por algum motivo foi extinta a punibilidade, mas a pessoa continua presa, ou tem um mandado de prisão na rua, onde essa pessoa pode vir a ser presa, e o remédio constitucional, a ação autônoma para impugnar essa situação ilegal, essa coação injusta, tá bom? É o habeas corpus. Esse é o vídeo sobre o habeas corpus, né? Ele, como eu disse, ele tem sua previsão no artigo 647 e seguinte, mas são situações que vão explicar, né, sobre o habeas corpus. Eu aconselho aos nobres amigos que se aprofunde, né, que na área, né, nessa ação autônoma de impugnação, aqueles que querem prestar concurso. O que eu trouxe, né, eu entendo que é muito relevante para prestar um concurso público, tá bom? Mas aqueles concursos mais elaborados, é necessário que a pessoa aprofunde mais, tá bom? Muitas das vezes nós estamos aí trabalhando no nosso dia a dia e as pessoas estão com seu parente cerceado do seu direito de ir e vir, já vem perguntando: doutor, você vai impetrar o habeas corpus? O habeas corpus não é impetrado de qualquer jeito. O habeas corpus não libera todo mundo de qualquer coisa da prisão, que se fosse dessa forma não existiria ninguém preso, tá bom? É só um comentário, é só uma elucidação do que é o habeas corpus, né? O que é essa ação autônoma de impugnação, para que serve, os momentos pelos quais ele tem que ser impetrado para restabelecer a ordem, né, do direito de ir e vir da pessoa, ou impedir que essa pessoa tenha o seu direito de ir e vir cerceado, tá bom? Fiquem todos na paz, um forte abraço e até o próximo vídeo.